Mas, nesse caso, a gente entra em índoles, né? Muitas pessoas se aproveitam desses direitos. Existe uma forma de tentar coibir esses aproveitamentos? Esses abusos, né? Porque como é que eu vou dar... Vamos dar um relato de um cliente. Né? A gente não precisa falar, não. Vamos dar um relato de um cliente. A esposa, a ex-esposa, teve numa delegacia da mulher, quis, na verdade, sacanear com ele, né? Ela não aceitou a separação, foi lá, acusou ele de agressão psicológica e tal. A advogada condicionou ela a fazer, foram até a promotoria e depois ao fórum ali, e assim conseguiram uma medida protetiva. Isso acabou manchando a imagem dessa pessoa. Como coibir essa situação para que o homem se defenda? Bom, colocando, ele relatou que ele foi tentar se defender e acabou sendo motivo de chacota. Ah, tua mulher, tá brincando, mas querer fazer um boletim de ocorrência contra a tua esposa, das apanhadas. Então, como é que se coíbe isso? Carlos, o que eu posso dizer? Assim, ó, as leis elas são feitas para a grande sociedade e para as pessoas que são do bem. Sim. As pessoas que são do mal, na verdade, elas tentam se aproveitar, Sim, né, digamos assim, de proteções da própria lei para se beneficiarem. E nós já tivemos inúmeros casos nesse sentido, né, como advogado empresarial e direito de família, onde lecionei há mais de 17 anos. sim. Eu posso dizer que isso, infelizmente, é uma realidade, né? Muitas vezes, algumas mulheres, e eu diria que são poucas, não Sim. é a maioria, Sim. a maioria realmente usa do benefício da Lei Maria da Penha, que deve, com certeza, tem que usar. Que é uma excelente lei, uma lei que marca a história, né? Que traz uma série de facilidades que muitos profissionais, infelizmente, acabam não aproveitando todas elas. Não sei se você sabe, Carlos. Não. Como, por exemplo, uma mulher que procura uma delegacia para fazer uma medida protetiva, ela pode, naquele momento, pleitear, solicitar ao delegado de plantão que também faça o requerimento dos alimentos provisórios. Então, quer dizer, se ela buscar um advogado, para você ter ideia, e entrar com uma ação de alimentos, pode levar meses. Se ela for diretamente na delegacia com pedido de medida protetiva e declarar que ele que sustenta a família, o delegado já vai fazer essa solicitação e certamente ela já sairá naquela noite mesmo, tanto com o afastamento do lar do agressor, como também com os alimentos. E por conta dessa facilidade, porque a lei fala que qualquer tipo de prova em direito é admitido e deve ter a presunção, né, dos fatos em favor da mulher naquele momento, da vítima, traz, num primeiro momento, diga-se de passagem, essa consequência de afastar muitas vezes uma pessoa inocente que se defendeu ou que não fez o ato, repito, em raros casos. Rápido, né? Cabelo curto, rápido de cortar. Nossa, que rápido que ele cortou. O cabelo já está curto. Pode continuar, doutor. Mas isso acontece em poucos casos, mas é uma realidade que nós temos hoje no nosso país, que deve sim ser combatida, e nós já temos aí alguns trabalhos que traçam até a possibilidade de indenizar, né, aquela pessoa que faltar com a verdade quando pediu uma medida protetiva. E aí, como é que funciona essa verdade? Como uma pessoa consegue comprovar que houve uma agressão psicológica, ou que não houve uma agressão psicológica, mas veio por uma maldade daquela outra pessoa? Como pode se provar? O senhor vai falando que eu vou botando minha cadeira aqui, tá? Fique à vontade. Por favor. Então, nós temos vários mecanismos, né? Como já falei, o direito ele admite todas as possibilidades, mas, por exemplo, você trazer trocas de mensagens, hoje o WhatsApp é uma ferramenta riquíssima, né? Para quem pleiteia em juízo e consegue, através dele, angariar várias provas que você pode apresentar ao judiciário e certamente vão comprovar que aquela relação não era uma relação abusiva, que não era uma relação de ameaça, né? Que era uma relação saudável, sim, mas que em algum momento houve um desgaste do relacionamento e uma das partes não soube aceitar, né, esse desgaste e o rompimento dele. E aí, mas uma outra pessoa não sai tão prejudicada nessa situação. Como conter isso para que aquela outra pessoa não saia? Existe um ditado, né, entre todos, que diz: você quer conhecer a sua esposa, seu marido, separe-se dele, certo? conhecer. É irônico, né? Mas na grande maioria vira um fato verídico. Então, as pessoas acabam passando por situações muito complicadas, constrangedoras, né? Acabam
ferindo a imagem da outra pessoa por vingança. Como você falou, a pessoa terá que provar, mas como provar isso? Não só pelo WhatsApp, como provar isso de verdade? Que aquela pessoa possa ter. Ela pode pedir ali um dano moral, pode pedir um dano moral, pode pedir uma reparação, né? Material, inclusive, se ela teve prejuízo. Nós já tivemos casos, por exemplo, onde o companheiro, que não era casado, o companheiro, tinha uma residência onde funcionava o escritório dele, e por conta de uma desavença familiar no final de ano, a namorada, que era então companheira, acabou fazendo o uso da medida protetiva e afastou ele da casa dele. E aí nós tivemos que entrar com um processo, isso através do plantão, e reverter essa situação. E nesse período aí ele acabou ficando aí em torno de 2 semanas fora do escritório dele. Então, quer dizer, é algo extremamente grave, né? E uma vez comprovado que não houve ameaça, que não houve agressão, que a pessoa tentou se vingar, né? E o curioso que quando as pessoas fazem isso, é muito fácil identificar, porque na maioria das vezes, né, eu diria, se a pessoa quiser desistir de separar, aí tá tudo bem, aí ela retira, ou tenta retirar, sim, até porque uma ação incondicionada não cabe mais, e muitas vezes as vítimas não sabem disso, né? A suposta vítima não sabe disso. A partir do momento que ela faz essa denúncia, é dever do Ministério Público levar a investigação até o seu final, para punir. Independente, claro que tem magistrados, tem, né, Ministério Público, os próprios promotores que muitas vezes tentam atenuar essa tensão que é criada por conta da medida protetiva. Que a gente sabe que isso se arrasta e vai para a vara da família depois, e aí todo desenrolar. Quando tem menor, então, aí não se fala, né? Aí é pior ainda.